Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode ficar tranquilo, eu não vou atrapalhar nada. A hora que eu ver que eu vou atrapalhar, eu vou sair daqui. Pode ter certeza disso. Tá bom? Pô, pastor, você frustrou a gente. Não quero frustrar vocês. Pode ficar tranquilo, eu não vou atrapalhar nada. Amém, irmãos? Pode continuar aí, galera. Pode ficar aqui comigo. Vocês são bem-vindos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você está feliz? Então dá um sorriso de crente feliz, então. Dá um sorriso aí de crente feliz. Yes! Como diz o pastor Nivaldo, um sorriso de quem vai morar no céu. Meu Deus! Ou como o pastor Fernando, meu Deus! Ou como o evangelista Ares. Como é que é o evangelista Ares? Tá vendo como é que eles ficam prestando atenção na gente, não prestam atenção no culto? Era só para mexer com eles, para ver os irmãos que já começam a se manifestar no meio da igreja. Brincadeira, né, irmãos? Mas cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu jeitinho, mas Deus ama todos nós da mesma forma, com a mesma intensidade. Amém? Glória a Deus! Eu estou louco para liberar essa palavra aqui, irmãos. Eu achei que não ia ter palavra. Eu já estava pensando, não vai ter palavra então, né, Deus? Você não falou nada. E não falou para eu direcionar para nenhum deles a palavra. E eu estava começando a entender, não, Senhor, Tu vai fazer um mover no último culto e não vai ter palavra, vai ficar todo mundo jogado no chão até na quarta-feira, e aí depois a gente vem e só recolhe as cinzas na quarta de manhã. Mas hoje à tarde o Senhor me deu uma palavra. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Não foi eu, foi o Senhor. Amém? Que me deu uma palavra. Então eu quero compartilhar com vocês 2 Crônicas, capítulo 7. Uau, 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 uau. Vamos que vamos, é a última flecha. No sábado de manhã a gente fez o quê? Qual foi o degrau? Quero me esvaziar. No sábado à noite, qual foi o degrau? Derrubando altares de impedimento. No domingo de manhã, qual foi? Anulando o muro da separação. No domingo à noite, qual foi o degrau? Rompendo comigo mesmo. Na segunda de manhã, qual foi o degrau? A unção que quebra o jugo. Onde que eu estava mesmo, que eu me perdi? Segunda noite, qual foi o degrau? Construindo um altar de relacionamento. Na terça de manhã, intensidade na intimidade. E na terça noite, não, vocês não estão aqui comigo não. Fica de pé para falar isso. Se você vai acessar, você tem que dar o primeiro passo. Agora, nem que seja um passinho só, você vai dar aí na cadeira. Calabandara, charamana, subiente, oh, alaflachona, mequiar. Eles já levantaram no ambiente de glória. Nós também somos proféticos. Nos levantamos, agora vamos dar um passinho, Senhor. Dá um passinho, dá um passinho. Agora senta de novo.
Glória a Deus. Já está todo o pastor Nivaldo, já estava ali assim, ó. É agora que eu vou, não. Calma, segura aí, meu filho. Diga para o seu irmão, segura aí. Irmãos, eu posso ver um nível de ansiedade em vocês, mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Não olha para mim, não tenho nada se do alto não me for dado, mas tudo que vier vai ser liberado. Calabandara charamana subiengelama. Oh, alaflachono mequiar. Sim, Deus. Calabandara charamana subia. É na unção, tá, meu filho? Segunda Crônicas 7. Eu tô soltinho, irmão. Pastora Regiane quiser me pegar hoje, eu tô favorável. Só ela que pode. Segunda Crônicas 7. Segunda Crônicas 7. Achou aí, irmãos? Se não achou aí, acha aqui, daqui a pouco, ó. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam mais, pode deixar lá, pode ir pro próximo. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Amém? Pai santo e bendito, que haja uma liberação profética acerca da tua palavra. Nós não queremos, ó Deus, forjar fogo nenhum, porque fogo forjado pelo homem é fogo estranho. Mas nós queremos a tua glória aqui nesse lugar, nesse ambiente, como foi todos esses dias nesse lugar. Deus, eu não quero estragar nada daquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio, na nossa vida. E eu sei que há um ambiente favorável aqui. No nome de Jesus, nos abençoa nesse lugar. Mais uma vez, inunda-nos, ó Deus. Vem como um vento impetuoso. Vem como uma onda e nos molha, nos encharca, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando a gente pensa em tudo que a gente viveu aqui e ficar com a responsabilidade de falar para um povo que queimou aqui todos esses dias aqui a gente não tinha uma cama talvez perfeita como a da sua casa. Aqui talvez você não tinha o acesso a um dos lugares mais visitados da casa, que é a cozinha. Aqui talvez de madrugada você não podia levantar e comer alguma coisa que na sua casa você come. Aqui a gente estava limitado em várias coisas na nossa vida, mas em nenhum momento ficamos limitados de acessar a presença de Deus. Pastor, por que nós
não começamos desde o primeiro dia a acessar o ambiente de glória. Quem disse você que você não acessou o ambiente de glória desde o primeiro dia? Foi só um detalhe, alguns degraus que você foi subindo, porque o ambiente de glória não muda. O que muda é a sua intensidade com que você se relaciona com esse ambiente que você entra nele. Amém? Glória a Deus. E é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Porque esse texto, ele fala de algo que Davi desejou. E às vezes existe um desejo em uma geração, mas esse desejo dessa geração pode ser algo que vai tocar com muito mais intensidade a próxima. Porque essa geração, ela não precisa de gente que reclame, ela precisa de gente que queime junto com elas. Por isso que nós estávamos aqui, pagando um preço e ficando junto. Sabe, irmãos, quem fez esse retiro foi crianças e jovens. Foram eles que fizeram esse retiro acontecer. A gente só ficou aqui sendo um detalhe, junto com eles. Foram eles que, na maioria das vezes, vieram aqui à frente, oraram, ajoelharam, buscaram, se entregaram, se envolveram, entraram na nuvem, entraram no ambiente de glória. Calabandara, Shara, Manassubi, oh, Alá, Flachou, no Mequias. Isaac só deita sobre a lenha porque ele já tinha experimentado algo muito mais profundo com o pai dele. Senão ele teria corrido do desafio que estava diante dele. Ele só deita sobre a lenha porque ele sabia o que é um ambiente da glória de Deus, onde você levanta um altar de adoração ao Senhor, onde você coloca um sacrifício sobre ele e o Senhor vem e responde com fogo sobre aquele sacrifício, porque depois do sacrifício vem a glória de Deus, e a glória de Deus vai sempre fazer o que eu não sei fazer, o que eu não posso fazer. Por isso que ele está ouvindo do seu pai: nós iremos e, havendo adorado, voltaremos para cá. O que é isso? É alguém que sabe que ainda que fosse sacrificado naquele altar, meu pai disse que a gente vai subir, vai adorar e nós voltaremos. E quando chega lá, no ambiente propício para que o sacrifício fosse feito, ele sabe de todos os elementos. Sabe, não é sobre conhecer as coisas na igreja. Ah, eu sei o que é uma guitarra, eu sei o que é o altar, eu sei o que é um diácono, eu sei o que é um pastor, eu sei o que é um evangelista, eu sei tudo na igreja. Não é sobre saber o que existe na igreja, é sobre um Deus que está movendo a igreja para todos os sentidos que ela precisa ser movida. Então ele sabe que ele vai deitar sobre um lugar de sacrifício, mas ele já experimentou. Por quê? Porque o que a gente mais precisa é experimentar. O Senhor se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Pastor, por que você não desistiu até hoje na sua caminhada? Porque eu já experimentei, eu já provei, eu sei que Ele é bom. O paladar dele nos meus lábios não é a partir de alguém que colocou uma colher na minha boca. Não, todos os dias agora eu já meto a cara no prato. Eu sei onde ele está, eu sei encontrar ele, ninguém precisa me dizer. É por isso que nesse ambiente da glória de Deus, ninguém me direciona, ninguém me manipula, porque eu sei que eu vou até lá. Ninguém ora por mim para que eu caia, eu me jogo na presença dele. Quando eu preciso, eu sei o lugar em que eu preciso estar. O dia que eu cair, você pode ter certeza, não vai ser com alguém orando por mim. Antes de você orar para eu cair, pode ter certeza, se eu achar a necessidade de cair, eu já vou mergulhando. Mesmo porque
com a cabeça desse tamanho, se cair de qualquer jeito, quebra piso, quebra altar, quebra tudo. Imagina o Djalma caindo de qualquer jeito, irmão, com a cabeça daquele tamanho. Posso ouvir um amém? Pode dizer amém. Não. O ambiente da glória de Deus não é um lugar que você não sai. É esse ambiente que não sai mais de você. Não quero sair. Não me deixa sair daqui mais. Não. O ambiente da glória de Deus é um lugar que você entra, e quando você entra e acessa ele, você não tem preocupação do mover passar. Lembra que a pastora Ellen falou? Quando o mover passar, quando tudo parar, pode acabar o mover, mas esse ambiente não sai mais de mim. Lembra da Fernanda Brum? Quando a gente entra nesse lugar, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe mais viver em outro lugar. Irmãos, isso precisa ser uma realidade na sua vida. Retiro não pode ser nas igrejas. Não, vamos fazer retiro para os jovens não se desviarem da presença de Deus. Não, se eles estiverem cheios do Senhor ao longo de todo o ano, o carnaval é só mais um detalhe de qualquer outro feriado na vida deles, porque cheios de Deus, ninguém quer saber de outra coisa, irmão. O problema é que a gente quer colocar coisas na vida das pessoas. Vamos criar, vamos estabelecer uma forma para que a gente não perca pessoas. Será que a gente perdeu pessoas? Ou elas nunca estiveram no lugar que elas deveriam estar? Quantos anos você tem de evangelho, pastor Luciano? Quantos anos? 60 anos de evangelho? Tô brincando. 32 anos. Quantas vezes você se desviou? Nenhuma desviada. Eu me converti com 24. Tô com 38 agora. Só que não. 24. Tô com 48. Quantos anos são? 24 anos. Quantas vezes eu me desviei? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu acessei esse ambiente de glória. E eu sei que ele não sai mais de mim. O mover de Deus pode vir e passar como uma onda, me inundar. Eu vou mergulhar na presença dele, mas eu sei que quando tudo passar, a glória dele permanece na minha vida. Não vai embora. Não é sobre um ambiente que você acessa e você não quer mais sair dele. Não é essa experiência que Deus quer te levar. Se você está com esse sentimento agora, eu quero que você quebre todo esse sentimento. Quando você for para a tua casa, a glória de Deus vai junto com você. Onde você estiver, a presença de Deus estará com você, mas ela não se manifesta. Chame por Ele, clame por Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Tem que buscar, tem que subir degraus. O problema é que a gente vive um monte de outras coisas que perturbam a nossa mente, que roubam a nossa atenção. Num culto, você está sendo ministrado pela palavra. Uma criança passa correndo no corredor, você já olha para ela. E é natural. Vai distrair. Distrai. Mas por isso que a Bíblia diz: fitando os olhos no Senhor. As pessoas que colocaram os olhos no Senhor, olha, de onde me virá o socorro? Dos montes? Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto eu olho para Ele, não tem distração. Amém? Então não é sobre esse ambiente que você entra nele e você quer aprisionar esse ambiente. Irmãos, eu estava falando aqui de coisas simples que já me tocaram. Quando alguém falou quando eu ouvi pela primeira vez, cara, vai você tem que ver, sabe o novo convertido? Tudo que você conta para ele voa naquela imaginação, é ou não é?
Por isso que você tem que voltar à inocência, porque a inocência te protege da incredulidade. Às vezes você fica sábio demais, aí você fica sábio demais e se torna burro para as coisas espirituais, desculpa te dizer. Aí você começa a não acreditar num testemunho do teu irmão. Jovens foram batizados com o Espírito Santo. Será que foi mesmo ou foi palhaçada? Sai para lá, seu Tomé, seu incrédulo. Deus se moveu aqui nesse lugar. Crianças foram cheias de Deus. Algo grandioso da parte do Senhor se manifestou aqui nesse lugar, na nossa vida. Eu vou carregar isso. Glória a Deus. Mas me contavam, rapaz, você for no monte, o graveto acende. Eu dizia, o quê? Como assim? Cara, a gente começa a orar, acende um monte de graveto no monte. Pô, mas onde é esse monte? Cara, você tem que ir no Monte da Brasa. Onde é o Monte da Brasa? É um monte muito alto em Mazomba. Meu irmão, eu vou até no pico do Everest. Se é para ver a glória de Deus, eu vou. Me leva, por favor. E o irmão, pastor Cláudio de Itaguaí, não, vou te levar, cara. Eu vou contigo. E a gente começou às 7 da noite, com as lanternas, e subir no monte, subindo. O cara era rato do Monte da Brasa. Pensa num cara que toda semana estava no Monte da Brasa. Era aquele pastor. Mas nesse dia, a gente indo para o Monte da Brasa, ele perdeu o caminho. E a gente no meio da serra, andando para lá e para cá. Eu falei, não está chegando ainda não? Está demorando. E daqui a pouco ele diz, cara, perdi a trilha. Eu falei, e não tem como acender por aqui onde a gente está? Talvez Deus naquela hora estava olhando para mim dizendo, tu veio para cá para ver brasa, vou te frustrar. Não consegui ver brasa no Monte da Brasa. Mas um dia eu estava no monte baixinho. O monte talvez seja um pouco mais alto que essa igreja aqui. Subimos numa oração assim, sabe? Daquelas despretensiosas. Daqui a pouco, irmãos, quando eu abri os olhos, aquele monte de brasa acesa, eu comecei, irmão, contempla aí, ó. Um monte de brasa acesa, os irmãos abriram os olhos, eu falei, rapaz, eu fui no Monte da Brasa, eu não vi a brasa aqui, agora virou um Monte da Brasa, sabe por quê? Porque Deus não precisa de um lugar geográfico para te levar a viver experiências. Não é sobre um lugar que você entra nele, mas é um lugar que não sai de dentro de você. É um fogo que queima todos os dias, que arde continuamente no altar do seu coração. É por isso que Pedro está no monte da transfiguração. Aí ele está lá no monte. E aí daqui a pouco está Jesus, Moisés e Elias. E aí ele vê Elias e Moisés junto com Jesus e uma glória do Senhor sobre aquele monte. Algo intenso da parte de Deus. Ele está ali com Tiago, ele está ali, eu acho que com João também, eu acho que é Pedro, Tiago e João que estão ali naquela experiência junto com Jesus. E quando Pedro começa a vivenciar aquilo, ele olha para Jesus e fala, Jesus, eu vou pegar madeira aqui, vou pegar uns negócios, vou fazer uma cabaninha para cada um de vocês. Você imagina, irmãos, ele não está preocupado nem com um lugar para ele estar, mas ele quer ficar ali naquele ambiente. E Jesus diz para ele, você não vai construir nada, porque não é sobre um lugar que você fica nele, é um lugar que você sobe para buscar o Senhor, e você desce cheio da glória dele. Não por conta de um ambiente, mas por causa daquilo que você carrega dentro de você. Senão eu vou levar um pedacinho do retiro para minha casa. Eu quero levar um pedacinho, um pouquinho disso aqui. Vai comigo, irmãos. Amém? Você
pode dizer glória a Deus? Deuteronômios, capítulo 5, verso 23 ao 25, a gente vai ler aí. Você pode acompanhar aqui. Vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar nessa. Talvez seja um pouquinho diferente. E Moisés continuou, dizendo: o fogo queimava. Aonde que o fogo queimava? Onde o fogo queimava, irmão? Me ajuda aí. Tá vendo? Por isso que tem algumas versões, pessoal, galera da mídia, ó. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, essa versão aí, joga ela fora. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto monte. É porque ali no monte estava escuro. E é por isso que essa versão ali fala de trevas. Então olha, e Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto monte. E vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Experiência. Repita comigo, experiência. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem fez isso? E chegaram perto de mim e me disseram: os chefes das tribos. Chefe só atrapalha o negócio. Já parou para perceber isso? Por isso que quando tem um lugar com muita gente mandando, dá problema. Porque o que o ambiente precisa não é de chefe, é de servo. É o que mais um ambiente precisa. Não é gente dando ordem para alguma coisa acontecer. Porque no ambiente da glória de Deus, nós já não fazemos mais nada. A gente só entra nele para desfrutar. Aí quem é chefe não consegue enxergar aquilo que precisa ver. Ou quando enxerga, não consegue entrar nessa dimensão. Mas vamos continuar, porque a gente vai apanhar um pouco mais desse texto. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o ouvimos falar do meio do fogo. Não foi só Moisés que viu Deus falar do meio da sarça. Quando a gente olha, parece que Deus privilegiou Moisés. Isso é uma grande mentira. O povo também teve experiência de ver Deus falar no meio do fogo. Eles estavam no monte, no meio da escuridão. O fogo de Deus veio naquele lugar e a voz do Senhor, ela começou a se manifestar no meio do povo. Por isso que o que vocês precisam não é somente de um líder, não é somente de um pastor, não é somente de um administrador, não é somente de diáconos, de presbíteros, de evangelistas, de ministério de louvor. A gente precisa do corpo de Cristo reunido, a gente sabendo que nós somos o corpo de Cristo unidos. E aí quando a gente está unido, a gente tem uma cabeça, um governo, e aí a gente se move. Quando alguém diz: Deus está nos levando agora para ali, e a gente vai. Agora Ele quer que a gente vá para cá, e a gente vai. Não adianta somente ouvir a voz de Deus, porque ouvir, muita gente ouve, e ouve até a voz de Deus, como aqui, os chefes, as autoridades do meio do povo ouviram. Mas o que fizeram com aquilo que ouviram? Olha o que eles fizeram com o que eles ouviram. Ouvimos ele falar no meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Eles olharam e pensaram:
A experiência da sarça ardente, Moisés, isso é contigo. Não, o povo viu Deus falar no meio do fogo. E quando eles viram Deus falar no meio do fogo, não morreu ninguém. Ninguém morre porque está ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus não é para matar, é para dar direção, é para dar destino. Quando Deus fala com você, é uma voz que te direciona. Agora, talvez ela te tire do lugar que você quer. Está disposto a abrir mão? Cadê os dispostos a abrir mão para ouvir a voz de Deus? Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso representa, sai do conforto às vezes que você está. Quantas vezes nós pastores, isso é para a gente refletir, tá? Quantas vezes nós pastores somos tocados pelo apelo um dos outros e a gente não tem coragem de vir aqui. Sabe por quê? Porque talvez isso represente fraqueza para alguns. E às vezes a gente precisa daquela oração especificamente. E quantas vezes você sai do seu lugar? Isso é para a gente aprender. Estou falando para mim também. E aí a gente sobe aqui e com muita autoridade de Deus, a gente quer que vocês venham. Quando em alguns momentos a gente não é o primeiro a vir. Por isso que eu sou favorável de um ministro sempre que possível sentar, ouvir, ser ministrado. Porque às vezes é uma oração que ele também precisa. A gente não ora toda hora. Agora eu estou batendo na gente, tá? Agora são vocês que estão apoiando. Pode dar glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu já deixei passar momentos que era para eu estar aqui, ó, recebendo a oração. Preciso dessa oração. Isso é para a gente refletir. Porque olha o que esses homens fizeram. Ouviram a voz de Deus. Por quê? Porque talvez quando se torna chefe, acha que já sabe tudo o que precisa. Que isso nunca seja o meu caminho. Que isso nunca seja o caminho de vocês. Que a gente continue trilhando o caminho da simplicidade, amém? Mas deixa eu continuar no texto porque não é disso. O Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar outra vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles não queriam arriscar. Eles disseram assim: olha, a gente já falou. Deus já falou com a gente no meio do fogo. A gente não morreu. Não vamos deixar Deus falar de novo. Pode ser que a gente não sobreviva a isso. Meu irmão, se tem um lugar bom para morrer, é ouvindo a voz de Deus. Se tem um lugar bom para morrer, é quando a glória de Deus se manifesta no meio do fogo e a sua voz vem e nos fala. Eles estavam dizendo: não vamos correr risco. Não tem lugar melhor para correr risco do que ouvindo a voz de Deus. Você consegue compreender isso que está no texto, pelo amor de Deus? Olha só o que eles disseram, irmãos. Hoje vimos que é possível. Tu prova que é possível. É assim, ó. Cara, é possível Deus batizar com o Espírito Santo. E aí você vê o irmão do lado ser batizado com o Espírito Santo. É evidência que é possível. Aí você... ah, não dá para correr risco de passar vergonha. Tem um monte de gente sendo privado da glória de Deus, sabe por quê? Porque não quer arriscar um pouco mais. Deus está te chamando nessa noite: arrisca um pouco mais, arrisca um pouco mais. Vale a pena arriscar um pouco mais para ouvir a voz de Deus com maior intensidade, ouvir Ele mais de perto, ouvir Ele mais intensamente na sua vida. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Gente,
Como assim? Eu não vou arriscar a vida para ouvir a voz de Deus outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvidas morreremos. Eles não têm dúvida de que a voz não mata eles, mas eles têm certeza que vai morrer. Olha que incredulidade. Está com dúvida. E a dúvida vai gerar incredulidade no coração deles. Não vamos ouvir essa voz de novo. Se a gente ouvir essa voz, pode ser que a gente morra. Sem dúvidas morreremos. Mas anteriormente está dizendo o quê? Ouvimos, não morremos. É possível alguém, além de Moisés, ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que você não ouvir a voz de Deus, você vai terceirizar coisas que era para você fazer e você está colocando para outro. Pelo simples fato de você não arriscar um pouco mais. Isaías 59, 19. E por que às vezes a gente não arrisca? Não vou falar isso agora não. Daqui a pouco eu falo. Então temeram o Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Ou seja, de leste a oeste, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Por que às vezes a gente teme? Sabe por quê? Porque a gente tem medo. E o Senhor não chamou a gente com espírito de covardia. Ele chamou a gente com espírito de temor. Temor não é medo. O medo, o perfeito amor lança fora o medo. Aí a palavra está dizendo assim, ó: eis que o Espírito virá arvorando a sua bandeira e todo medo sairá. Olha, o Espírito Santo, ele diz assim, ó: quando você tem medo, você está com medo de algo, eu venho arvorando a minha bandeira e todos os inimigos batem em retirada. Eu fico imaginando, eu não sei qual é a bandeira que o Espírito Santo ele tem na mão, mas a palavra está dizendo, ele vem arvorando a sua bandeira. Ele vem arvorando. Ele vem, e o medo vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. Meu Deus. Calabandara chara manasubenda. Só cuidado com quem vai fazer a figurinha para não cair endemoniado. Ele virá arvorando a sua bandeira. Está com medo? Você teve medo, o Espírito Santo vem. Irmãos, quando eu li esse texto hoje, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo já fez igual eu, doidão no culto, rodando a bandeira. Lembra? Bandeirinha rodando. Pô, foi só eu não. Quem começou a fazer isso foi ele. Hoje que eu descobri que o Espírito Santo já tinha começado a arvorar a bandeira, meu irmão. Senhor, quando eu estou com medo, então, é só eu chamar ele. Deus falou, chama ele. Ele vem arvorando a sua bandeira e o inimigo vaza de perto de você. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora, não tem mais nada agora. Porque o que eu preciso que você tenha de mim não é medo. O que eu preciso que você tenha de mim é temor. Os sacerdotes tinham medo e não tinham temor. Quando você tem medo, você não desfruta das coisas que você precisa desfrutar. Lembra quando você
estava fazendo alguma coisa na infração escondido do teu pai, você faz aquilo da pior forma, porque você está com medo de, em qualquer momento, seu pai chegar e te pegar. Agora, quando você está com uma palavra de liberação, ainda que você tenha temor ao seu pai, você não precisa fazer nada com medo. E aí você desfruta do ambiente, você desfruta do que você está fazendo nele. E aí o ambiente é só mais um detalhe na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5. Estou quase terminando. Apocalipse 5, verso 1 ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no trono, no meio do trono e nos 4 seres viventes, eis que os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deixa eu respirar. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos proclamavam e adoravam ao Senhor. Queridos, não é sobre a dignidade de quem vai abrir o selo para revelar a palavra, é sobre aqueles que estão dispostos a estarem diante dele para serem ministrados por isso. João teve medo. Calabandara Charamana Súbia. Ele teve medo. Você imagina João, ele está sozinho na ilha de Pátimos. Ele está sozinho. O mundo
mundo espiritual é algo que você não tem noção. E João está na ilha de Patmos. Agora ele tem uma visão. O que ele está vendo? Ele está vendo uma visão do céu. E ele está vendo o livro. Mas quando ele vê o livro, ele não consegue enxergar aquele que é digno de abrir o livro. E quando ele vê que não há quem seja digno de abrir o livro, ele não tem medo. Porque o medo encerra toda a liberação profética do Senhor na sua vida. Mas a liberação profética na vida de João não termina, porque João não está com medo, ele tem temor do que ele está vendo, e a revelação continua vindo para a vida dele. E quando ele, ao mesmo tempo que ele está tendo temor daquilo que ele está vendo, um anjo, mas não é um anjo qualquer, é um anjo forte. A palavra diz, é um anjo forte. Por quê? Porque não era qualquer anjo que João podia ver naquele momento. João tem a visão de um anjo forte. E aquele anjo consola João. João, você não sabe, mas aquele que é digno de abrir o livro, ele só está deitadinho, ele vai levantar na hora certa. Olha ali para ele que está deitado. E aí João vê um cordeiro com chifres. E quantos chifres tem um cordeiro? 7 chifres. Meu Deus, se eu ver um cordeiro com 7 chifres, eu vou vazar. Estou na ilha de Patmos. Não, João não está com medo, ele tem temor do que ele está vendo. Quando você continua com temor no ambiente da glória de Deus, ele aumenta o nível da revelação que você precisa. Todas as vezes que o temor entra, o nível de revelação aumenta. Se o medo entra, o nível de revelação cessa e não para, ele não continua. Os sacerdotes não viveram coisas maiores, porque eles viveram a glória de Deus. Se falou com eles no meio do fogo, e eles disseram, não fala outra vez, porque a gente pode morrer. João não. João continua no ambiente da revelação. Não, eu preciso mergulhar mais fundo nessa revelação. E ele vê um cordeiro com 7 chifres. Que é isso, meu Deus do céu, um cordeiro de 7 chifres? Teve irmão agora que fez até o sinal da cruz aí. Pelo amor de Deus, bateu até na madeira. Da cadeira não é de madeira, não adianta bater. Mas quando ele vê o cordeiro deitado com 7 chifres, ele não precisava nem que ele continuasse falando das características do cordeiro. Porque eu tenho certeza que quando ele vê 7 chifres no cordeiro, ele está olhando e dizendo, esse é o cordeiro, mas ele também é o leão. Porque 7 chifres representa muita força no cordeiro. O chifre é o que o cordeiro faz para romper qualquer barreira que tiver na frente dele. Então ele está dizendo, então é o cordeiro mesmo. Se ele tem 7 chifres na cabeça, é porque ele que é o digno, ele irá romper essa porta que eu não posso abrir, e que eu não estou vendo ninguém digno para abrir ela. Ele abrirá. E o que o cordeiro tinha mais? O que o cordeiro tinha mais, irmão? Me ajuda, que eu me perdi. O que o cordeiro tinha mais? Ele tinha também 7. Quantos olhos? 7. Agora eu já tenho mais certeza ainda que é o Cordeiro de Deus. 7 olhos é a visão perfeita. É aquele que olha sobre todas as coisas. Então eu não preciso mais ter medo. E aí o temor permanece em João, e ele continua em uma revelação, e ele é consolado. Olha, se levantará agora aquele que é digno de abrir o livro. Então não é sobre um livro que se abre diante de você porque alguém foi digno de abrir ele. É um livro
livro que você está com seu nome escrito nele. Por quê? Porque o Cordeiro já morreu e ele ressuscitou. E essa palavra, ela pode ser uma palavra do presente, mas ela é uma palavra que aponta para o seu futuro profético. Por quê? Porque você teve um passado redimido, você tem hoje um presente suprido pelo Senhor, e você sempre terá um futuro garantido, porque aqueles que estão com seus olhos no Senhor, eles creem que esse livro será aberto. O digno de abrir o livro não é sobre a dignidade para abrir o livro, é sobre o que o livro vai produzir em você. Você diz assim: eu não sou digno hoje de abrir a Bíblia. Não, você não entendeu nada. Você pecou, você vai perder a força mesmo para abrir a Bíblia. Isaías 59, o mesmo texto que a gente leu aqui, no versículo 2, ele fala que as vossas iniquidades, a minha e a sua, fazem separação, encobrem o nosso rosto do Senhor. Ainda que Ele queira te ver, Ele não está conseguindo te enxergar. Então pula fora do lugar que você está e vem para o lugar da visão de Deus, onde os seus olhos se abrem, onde você não abre mais a Bíblia porque é digno, você abre a Bíblia porque você é faminto. Você não ora porque você é digno, você ora porque você precisa de relacionamento. Você não adora porque você é digno, você adora porque até a força para adorar, ela vem do Senhor. Calabandara, Xaramanasúbia. Eu vou te dar um tempo para você adorar agora. Adore ao Senhor, até a força para adorar vem do Senhor. Até a força que existe em mim para eu adorar, ela vem do Senhor. Calabandara, Xaramanasúbia. Eu já vou terminar. Agora vai começar a pegar a gente, tá bom? Amém? Mas quando você tiver medo, eu vou arvorar a bandeira. E o Espírito Santo vai me ajudar. Amém? E o medo será lançado fora. Porque o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então vamos lá. Não é sobre o que a glória de Deus fez com a gente nesses dias, sabe? É sobre o que ela vai continuar fazendo.